Boa noite, amigos do Falando de Registros. Hoje à noite vamos trazer para vocês um tema muito impactante que vem trazendo muitas dúvidas dentro do registro de imóveis de São Paulo e do Brasil. E teremos aqui a participação especial de dois especialistas na Lei Geral de Proteção de Dados, Dr. Bernardo Kesi e Dr. Daniel Ribeiro, advogados da Kesi, advogados, Dr. Bernardo, assessor jurídico da Arispe, e grandes conhecedores da Lei Geral de Proteção de Dados e o seu impacto dentro do registro de imóvel, especialmente. Tá? Falaremos sobre o tema informações e certidões no registro de imóvel e a Lei Geral de Proteção de Dados. Boa noite, doutor Renato. Bem-vindo. Boa noite, Alfio, meu amigo. Boa noite, doutor Bernardo, Daniel. Prazer conhecê-los. E tenho certeza que o assunto vai gerar bastante interesse. Esse nosso bate-papo aqui, o pessoal tem gostado bastante, porque tem levado essas discussões para vários cartórios. Então, eu já agradeço aqui todo mundo que está assistindo a gente. Esse assunto de hoje não é menos importante do que outros que a gente está debatendo. Acho que a primeira live o Alfio deixou bem claro que a gente vive uma enxurrada de assuntos importantes, né? Então, tudo que a gente pega para tratar de registro de imóveis hoje em dia é muito importante, impacta muito. Todo mundo tem que estar preparado para responder, para justificar, para entender em que terreno estamos pisando. Então, agradeço, doutor Bernardo e Daniel, tenho certeza que vai ser muito produtivo o nosso bate-papo, é muito informal. Eu quero lembrar, antes do assunto, do tema principal, uma questão que eu e o Alfio conversamos nos bastidores, que é a continuação das nossas lives. As nossas lives têm sido muito bem recebidas por todo o público e isso deixa a gente bastante contente. Não obstante, nós temos nossos deveres profissionais, então a live acaba sendo um momento de certa tensão na nossa semana, já que a gente tem que administrar as funções do cartório, família, férias, e com as lives entraremos de férias no mês de julho. Então, o que eu queria fazer aqui? Convidar a quem está assistindo, convidar os substitutos, convidar registradores, as pessoas que estão à frente dos balcões das serventias aqui, para se apresentar aqui nesse espaço da Uniregistral. Para isso, vocês podem entrar em contato com a Uniregistral. Vou pedir para o Emerson deixar um e-mail de acesso. Se convidem para trazer um tema, convidem algum especialista que vocês conhecem para discutir. Vocês sabem que o espaço aqui ele é muito informal, muito aberto, não é institucional. A gente está aqui para debater assuntos do nosso dia a dia. Então, fiquem à vontade para se oferecer alguma apresentação, trazer alguém, e assim a gente vai tendo mais força e não fica só na dependência minha e do Alfio. Feito isso, então agora eu quero já entrar no tema da live, entregar a conversa para o doutor Bernardo e será um bate-papo. Bernardo, prazer conhecê-lo pessoalmente. Boa noite, prazer, Renato, conhecê-lo pessoalmente também. Mais cedo eu dizia o quanto eu sou fã de seu pai e, logicamente, a gente também tem essa admiração já de história, né, Alfio? A competência do Renato também já é bastante reconhecida. E eu também estou aqui muito feliz de estar com o meu amigo Alfio. Estou entre amigos, né? E certamente vai ser um momento muito agradável para a gente colocar os pingos dos is sobre as questões do LGPD, esclarecendo qualquer dúvida a quem tiver de casa do dia a dia do cartório de imóveis e a 13.709 de 2018. Daniel, você gostaria de deixar algumas palavras iniciais antes também de entrar na live propriamente dita? Assim? Obrigado, doutor. Boa noite a todos. Quero agradecer o convite. É uma honra estar aqui com grandes mestres, né, que vão
que tem uma expertise no assunto, que tem uma experiência prática e que é muito importante para a gente estabelecer essa relação entre a LGPD e a prática do extrajudicial. E a gente vai aqui hoje trazer elementos importantes sobre a interseção entre a LGPD e a atividade de registro de imóveis, que são desafiadores, mas que são muito fáceis de serem compreendidos, de serem absorvidos, e por isso a gente está aqui hoje para a gente estabelecer esse diálogo, essa linha de debate sobre o assunto, que eu acho que vai ser muito importante. Obrigado e que a gente tenha um grande encontro hoje à noite. Obrigado, Daniel, Bernardo, pela explanação inicial, tá? E eu já gostaria de já começar aí o nosso bate-papo, né, Renato? Pedindo para que vocês falassem aí a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ela, quando foi publicada, tinha uma vacácio entre a sua publicação e a sua entrada em vigor, tá? Então, acho que poderíamos aqui, para os nossos colegas, acho que só relembrar essa situação, desde quando ela já está em vigor, quais são as obrigações que os registradores têm com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que está reproduzido, inclusive, nas normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Eu gostaria que você pudesse trazer para a gente aí esse briefing, né, do início dessa lei aí no Brasil. A pergunta foi para quem, Alfa? Acho que foi para o Daniel. Olha, o Bernardo ou o Daniel aí, ó, quem se sentir mais confortável aí para responder, a gente vai trocando aqui essas informações. Pode ficar à vontade. Sim, Bernardo. Pode ser? Então, a gente tem, né, uma lei que foi aprovada em 2018. De fato, houve esse espaço aí entre a aprovação da lei e a vigência efetiva, né? Ela entrou em vigor em 2020, e desde então a gente tem visto uma tentativa das empresas, das organizações, do setor privado, do setor público, de empreender um processo de adequação às normas, né? De adequação aos comandos da lei. Existem obrigações na lei que são obrigações imediatas, embora a gente tenha visto também o esforço de corregedorias locais para fazer essa interseção entre a LGPD e as serventias extrajudiciais e do próprio CNJ, que lançou em fevereiro a consulta pública uma minuta sobre a aplicação da LGPD nas serventias extrajudiciais. A gente tem visto esses esforços setoriais para entender a lei, mas a própria lei já traz ali comandos que são obrigações imediatas, que já podem ser perseguidas, que já podem ser cumpridas pelos cartórios, independente de regulação do CNJ ou de corregedoria local a respeito do assunto. Então, acho que como primeira lição aqui de hoje é que já tem o que fazer, né, em relação à adequação da serventia LGPD. A LGPD traz algumas obrigações como nomeação de encarregado, né, de indicação da figura que vai intermediar a relação entre a própria serventia, o titular de dados, autoridades, né, como o CNJ, a ANPD. A ANPD traz a necessidade de criar um canal de atendimento entre o titular e a própria serventia. A LGPD traz também a necessidade de você conhecer as operações de tratamento que são realizadas dentro do cartório, você fazer um mapeamento das atividades de tratamento, fazer relatório de impacto, medidas de transparência, fazer uma política de privacidade para dizer para os titulares como é que o cartório organiza, faz a gestão, a governança das operações de tratamento que são realizadas ali dentro. O cartório tem dever de segurança, que já é um dever já preconizado pela lei, independente de movimento do CNJ, de corregedoria, né? Um dever de proteger o dado, como já bem diz o nome da lei, né, de proteger, de ter uma política de segurança da informação, de ter um plano de resposta a incidentes, né, caso venha a ocorrer algum incidente com segurança da informação, de promover ajustes contratuais com os próprios colaboradores da serventia, com os operadores, que são os terceiros, né, que tratam dados pessoais em nome dos cartórios, a contabilidade, TI. Então, já há uma série de obrigações
que podem ser cumpridas pelos cartórios, independente de regulamentação setorial. E acho que a lei já traz um ótimo ponto de partida para quem quer, desde já, fazer sua adequação, né? Está em conformidade, em compliance com a LGPD. E a própria minuta do CNJ, que foi divulgada, né, doutor Bernardo, pelo CNJ, ela traz nada mais do que a materialização das obrigações contidas na lei. Né? Mapeamento de atividade de tratamento, relatório de gap assessment, né? Você entender quais são as vulnerabilidades do cartório em termos de governança, de controle de acesso, de segurança, se tem dado sendo tratado a mais em excesso ou não. Tudo que está ali naquela minuta também é a materialização do que a lei já preconiza. Então, você tem a própria lei como um excelente parâmetro para dar um primeiro passo, e agora você tem uma minuta do CNJ que, pelo próprio teor, acho que não vai ter muita mudança em relação a essas obrigações mais técnicas, né? Fazer mapeamento, fazer a nomeação de encarregado, relatório de impacto, política de privacidade, tudo que está ali já é materialização da lei. Então, os cartórios já têm aí que dar um primeiro passo, né, em rumo à adequação à LGPD, porque ela já tem obrigações imediatas a serem cumpridas. Ô, Daniel, fazer uma observação até um pouco cômica, porque diz que aqui, especialmente aqui no estado de São Paulo, os cartorários costumam obedecer mais às normas da corregedoria do que à própria lei. E acredito que essa normatização setorial é muito importante na prática cartorial, dá um conforto para o operador do direito do extrajudicial, saber que a sua corregedoria, aquele seu órgão hierárquico imediatamente que vai te orientar, está pensando da mesma forma que você. Então, interpretar a lei é mais difícil do que cumprir a orientação da corregedoria. Então, já fica aqui esse cenário dos cartórios, né? Isso não muda a questão que já está normatizada no estado de São Paulo, né? Já temos o provimento 23 de 2020 e já deveríamos também, não podemos usar a desculpa da falta de normatização para não aplicar, porque no estado de São Paulo já temos essa norma. Então, concordo que é um assunto que já é para estar no dia a dia do cartório. Claro que a gente pode aprender com os erros, aprender com a evolução da matéria. No entanto, não podemos alegar desconhecimento da lei, né? É um tema que está no nosso balcão, inclusive eu e o Alfa já nos bastidores, a gente andou comentando já problemas concretos de pedidos de informações, de certidões que não dizem propriamente respeito ao registro, à propriedade. E acho que esse tema é um tema que a gente já poderia entrar na prática. O cartório ele é um grande gestor de informações pessoais, ele processa, ele manipula, ele arquiva, ele guarda todas aquelas situações que a lei protege. O cartório é naturalmente um tratador de informações pessoais. Só que a finalidade do cartório é aquele guarda da propriedade imobiliária, ele não necessariamente ele é o guardião de informações da pessoa, de certa forma é reflexo. Essa guarda ela é reflexa. Então, eu queria que vocês pudessem, talvez agora o doutor Bernardo possa falar um pouco sobre essa distinção entre a guarda da propriedade e a guarda desses documentos paralelos ao registro, que dão origem ao registro, mas de forma reflexa. E essa diferença entre a publicidade da propriedade e a publicidade desses bancos de dados ou documentos que nós tivermos acesso de forma reflexa por conta do registro da propriedade. Fiz clara a pergunta, Bernardo? Fez sim. Vocês me escutam e me veem bem? Sim. Tá ótimo. Tá ótimo, Bernardo. Maravilha. Pessoal, então, boa noite mais uma vez. Como o Daniel colocou, a LGPD ela não poderia deixar os cartórios de fora, porque uma lei de tratamento de dados pessoais, de proteção de dados pessoais, evidentemente encontrará nos cartórios um repositório enorme de dados pessoais, né? Então,
É por essa razão que nós temos provimentos específicos também, normas específicas, tutelando o dia a dia do cartório. Mas a boa notícia é que não é nenhum bicho da cara preta, né? Não é nenhum monstro, nenhuma cuca aí, porque, evidentemente, existe um roteiro a ser seguido, soluções a serem implementadas pelo cartório que possam facilitar o dia a dia e dar ainda maior segurança à tramitação dessas informações que nós chamamos na lei de tratamento. Dentro desse viés, a gente precisa compreender que a LGPD, ela quer, evidentemente, proteger os dados de pessoas, quaisquer que sejam. A gente estava discutindo muito a proteção dos dados dos próprios delegatários em relação à devassa de informações financeiras. A gente está discutindo proteção de dados dos usuários em face dos próprios usuários. E nessa circunstância, a gente sabe que o cartório de imóveis é muito procurado para o que a lei chama de finalidade legítima, um propósito legítimo, que, assim, eu vou executar o Alfio. O Alfio eu fiz um empréstimo para o Alfio milionário e tenho uma garantia com o Alfio, vou executar, eu preciso saber como é que está a situação dele em relação aos imóveis, enfim, é uma garantia aí, não tem garantia, eu vou fazer uma execução de contrato extrajudicial, preciso saber que bem indicar para essa penhora, ou eu quero contratar com o Renato, e aí eu preciso fazer busca dos imóveis do Renato para saber a sua capacidade financeira de honrar o compromisso comigo. Bem, essas são finalidades absolutamente lícitas, é do dia a dia do registro de imóveis. Eu vou dar dados de uma pessoa e fazer busca no indicador pessoal, né, para eu poder fazer ali, evidentemente, um propósito da minha esfera de direitos ou de interesses. Coisa diversa vai ser quando eu estou usando o registro de imóveis para fazer pesquisa de possíveis clientes, digamos assim, eu quero saber eu quero obter todas as informações de contratos que o senhor Renato Nalini fez nesse cartório. Isso não tem relação direta com a propriedade nem com seus consectários. Nas duas primeiras circunstâncias, eu estou buscando imóveis e seus consectários. Registro é de imóveis. Então, não preciso eu, oficial, dar informações sobre contratos, a menos que eu tenha uma procuração do senhor Renato e eu esteja agindo no nome do senhor Renato. Eu quero saber quais são os contratos do senhor Renato em nome dele no próprio cartório de imóveis. Então, é uma situação diversa. A gente sabe que no interior, algumas pessoas ficam procurando, quem celebrou contrato com a Caixa Econômica Federal em 2008, com teses, para poder chegar nessas pessoas, sem uma relação prévia, e, evidentemente, vender serviços, até com relação a até colegas advogados também, que possam, nesse caso específico, fazer busca de clientes. Então, nós temos 3 figuras para falar aqui. Primeiro, a solicitação de dados em bloco. A solicitação de dados em bloco, ela poderá ser considerada, já é considerada no Provimento de São Paulo desde 2020, e vai na mesma linha a minuta do Provimento CNJ, toda e qualquer informação em bloco, um monte de informação, que o delegatário suspeitar que está tendo um excesso ou uma desconexão com essa finalidade do registro de imóveis. Eu vou dar alguns exemplos. Eu quero saber, quero obter as cópias da matrícula 1 a 1000 do 10º Registro de Imóveis de São Paulo. Essa é uma solicitação de dados em bloco. Vocês me acompanham? Você pode continuar, Bernardo. A gente está chegando normal a informação, Bernardo. Tá bom. É que o Emerson colocou aqui que eu estou travando, mas isso foi agora? Não, um pouco antes. A sua imagem está travando, mas o seu áudio está bom. O áudio está bom, está chegando legal. Tá bom. Então, eu dizia que a necessidade aí, evidentemente, de eu requerir porque alguém quer a matrícula 1 a 1000, por exemplo,
do 10º registro de imóveis, vai haver uma suspeita de desvio da finalidade, que é uma reprodução para um terceiro do acervo registral que o registrador precisa da proteção. Uma outra circunstância é a busca de clientes, como eu falei, e aí a gente vai ter, na medida do CNJ, 3 situações, né, que está para ser ratificado pelo grupo, publicado pela ministra, corregedora. A primeira situação, busca de registro. Busca de registro, busca de matrícula, não tem o menor problema, é da cópia. Então, quero a matrícula 13.415 do 9º RI de São Paulo. Ok. Quero 10 matrículas, 15 matrículas, isso é do dia a dia, né? Agora, eu quero cópia do instrumento de contrato particular com força de escritura pública desta matrícula. Então, o oficial, se aprovar o provimento CNJ, ele já precisa procurar saber qual é o vínculo jurídico daquele solicitante com as partes que estão no contrato. É um excesso de informação no contrato. Então, o que fica acessível? Fica acessível a documentação que a lei dirá que é acessível, como o caso de memorial de corporação, memorial de loteamento, que a própria lei tem por objetivo dar publicidade. Então, há ainda um outro extrato, né, um outro bloco. Eu evitar falar extrato, ontem foi aprovada a 1085, né, que tem um outro significado a palavra extrato, mas, enfim, uma outra coluna. A gente tem uma situação que é a busca no indicador pessoal. A busca no indicador pessoal, pelo CNJ, passa a ser algo também que o delegatário vai ter que colher a informação do propósito legítimo. Então, com o tempo, Alfio e Renato, a gente vai criando um repositório de quais são as circunstâncias de propósito legítimo, né? Para que as serventias possam, evidentemente, orientar aos seus escreventes quando conceder a certidão ou não, e quando vier a via central, via UNR, evidentemente, no mesmo sentido. A gente tem, portanto, essa oportunidade de catalogar essas questões. Mas, assim, 90% das solicitações que vão chegar no registro de imóveis vão ser propósito legítimo, certamente. Para essas questões, doutor, onde existe dúvida do propósito legítimo da solicitação, recomenda-se que a serventia disponha de um requerimento ou que solicite que o interessado traga um requerimento esclarecendo qual a finalidade dessa informação, para qual propósito ele vai utilizar essa informação? Perfeito. Hoje, Alfio, a solicitação de declaração ela é necessária no estado de São Paulo, aqui no estado de São Paulo, para uma solicitação de muitas informações ao mesmo tempo, que é essa solicitação de dados em massa, né, ou de dados em bloco, e também poderá ser encaixado em solicitações atípicas no indicador pessoal. Então, eu quero saber com quem a Alfio celebrou o contrato em 2017. Isso é atípico. É diferente de saber quantos imóveis a Alfio tem nesse cartório, que é típico. Isso é o que está valendo hoje. Para as duas circunstâncias, o cartório deve solicitar a informação da motivação do solicitante e analisar isso, né? O que eu estou colocando é que o CNJ colocou uma minuta de provimento que deve ser ratificado para publicação, em que ele traz a necessidade de declaração da solicitação dessa certidão em outras circunstâncias, para toda e qualquer circunstância de busca no livro do indicador pessoal e também para a circunstância de busca de documentos que estejam arquivados, além das outras duas circunstâncias em que já é necessário hoje no estado de São Paulo procurar a informação do solicitante da motivação. É importante registrar que, para essa solicitação de finalidade, na maioria dos casos, no caso da minuta do CNJ, é um registro, né, da informação, da finalidade. Agora, quando se trata de certidão em bloco, o registrador ele poderá negar o fornecimento da informação, né, a partir de nota fundamentada, e vai
mas aí cabe recurso ao juiz corregedor permanente em caso de indeferimento, mas é um caso aí em que o registrador vai ter que fazer um juízo em relação ao que está sendo pedido e a finalidade do tratamento daquela informação, porque nesse caso ele pode recusar o fornecimento dessa informação, diferente das outras situações em que se preza pelo registro para que se possa viabilizar a própria autodeterminação informativa do titular dos dados envolvidos, né? Para que, se ele quiser saber de quem, a respeito de quem solicitou, a finalidade da solicitação de informações de sua titularidade, para que ele possa exercer essa autodeterminação e possa fazer, ter a trilha, né, relacionada ao fluxo da informação da qual ele é titular. Mas é importante fazer essa menção aí em relação à certidão em bloco, porque há, neste caso, aí, a possibilidade do registrador recusar o fornecimento da informação, em razão de desvio da finalidade. Seu som está desligado, Renato. Perdão. O que fica claro é que aquela regra geral de que as certidões dos cartórios era obrigatório o fornecimento de certidões sem questionar a finalidade. Isso hoje agora a gente já precisa distinguir daquela informação que é a legítima, que é a atividade própria do registrador, a informação sobre a propriedade do imóvel. Essa realmente o usuário não tem que justificar a finalidade, daquelas em bloco ou daquelas que são de documentos acessórios ou que o cartório teve acesso de forma oblíqua, né, e não direta. A pergunta que eu quero fazer agora, ou para o Daniel ou para o Bernardo, fiquem à vontade para escolher, é a seguinte: na Lei de Proteção Geral de Dados, ela coloca o titular, dá muito poder ao titular da informação, titular do dado pessoal, de poder restringir a publicidade sobre as suas informações ou de poder inclusive exigir eventualmente a destruição da sua informação em determinados bancos de dados. E como que o cartório se coloca nesta situação? Eventualmente algum usuário exija que o seu nome seja desvinculado do indicador ou que as informações sobre as suas propriedades sejam vedadas por um requerimento do usuário. Haveria alguma chance do usuário ter algum poder sobre a informação registral ou como o registrador pode responder para esse usuário? Veja bem, doutor, a lei de proteção de dados, ela é uma lei geral, certo? Então, ela precisa conviver com as particularidades de cada setor, né? Do setor hoteleiro, do setor de mercado, de educação e de cartórios. Cartórios possuem legislação específica que vão regular acesso à informação, né, às informações do registro, que vão regular modificações no acervo registral, exclusão de dados. Então, o titular, ele não pode se valer de direitos previstos na lei para burlar ritos específicos previstos na legislação específica das serventias extrajudiciais. Então, esses direitos previstos na lei de acesso, de correção, de eliminação, eles não são absolutos quando fazem frente ao rito previsto na legislação específica dos cartórios. Então, se ele quer ter acesso a informações do registro, né, inclusive com caráter de certidão, né, para fim de publicidade e vigência, ele vai ter que fazer isso a partir do pagamento dos emolumentos devidos. Não vai ser o livre acesso e gratuito, como a lei preconiza, porque existe uma legislação específica que regulamenta esse acesso. Se ele quiser fazer correção de informações, ele vai seguir também o rito adequado. Nem toda informação pode ser excluída, ao contrário, informações do registro, informações de uma matrícula não podem ser excluídas, né, porque ela tem que cumprir ali o seu papel de demonstrar a cadeia do imóvel, né, a cadeia de propriedade do imóvel. Então, tem que ter muito cuidado, sobretudo o encarregado da organização, quando recebe solicitações de titular a pretexto de exercício de direitos previstos na lei, esse encarregado ele tem que redirecionar esse titular ao rito adequado, porque no caso das serventias,
nem todos os direitos previstos na lei são exercíveis de maneira absoluta. Você tem que fazer essa avaliação entre o que diz a LGPD e o que diz a legislação específica. A lei, inclusive, doutor Renato, ela traz lá no seu artigo 7º, inciso 2º, a possibilidade de tratamento para cumprimento de obrigação legal regulatória. Esse artigo 7º, inciso 2º, é justamente para que a própria LGPD conviva com outras normas, com outras leis que regulamentam a atuação específica dos setores econômicos da sociedade, né, do setor público, do setor privado. E então, o que o cartório já faz em termos de tratamento baseado, tendo como respaldo a lei, o cartório vai continuar fazendo. Não vai ter uma mudança nesse sentido. Não, concordo e é bom ter essa pessoa do encarregado, né? Essa pessoa capaz que tem que estar preparada para responder as perguntas dos usuários. E esse recado, acho que para todo mundo que está assistindo, vou até comentar, o Alfio comentou mais cedo que a Corregedoria fez, conversando com pessoas de dentro da Corregedoria Geral da Justiça aqui de São Paulo, a Corregedoria tem achado que alguns cartórios estão muito aquém do que ela esperava com relação ao conhecimento da Lei Geral de Proteção de Dados. E isso foi uma preocupação para a Corregedoria, porque em 2020 ela editou o provimento, que de certa forma ele sintetiza a parte da lei que é aplicada aos cartórios, já põe uma série de restrições com relação ao pagamento de emolumentos, à destruição, essas perguntas que a gente acabou fazendo. Mas a Corregedoria tem achado ficado surpresa com o despreparo de alguns cartórios de estar pronto para responder algumas perguntas. Então, acho que o momento aqui da gente relembrar que essa lei está em vigor, que essa lei tem regramentos de aplicação imediata, que a Corregedoria já editou o provimento específico para São Paulo. Então, esse recado acho que é importante a gente dar aqui, até como né, a gente está num bate-papo, e esses bate-papos às vezes para os levam às colegas, verdades. Renato. Bom, eu tenho uma questão para apresentar para o doutor Bernardo e o doutor Daniel, tá, a respeito dessa pesquisa em bloco. Né? Nós sabemos que aqui em São Paulo tem algumas empresas que fazem análise de mercado. E as informações solicitadas, mesmo que em bloco, têm apenas alguns aspectos estatísticos, onde as informações não trazem a identidade, né, de comprador nem de vendedor. Eles querem saber quais as operações que foram feitas em determinado período e com relação a determinada área, mas essas informações não trazem as informações dos participantes, tá? E isso, apesar de ser reconhecido como uma informação em bloco, ela estaria dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, ela estaria atendendo os requisitos, uma vez que ela não expõe as informações dos participantes? Doutor Bernardo e doutor Daniel? Eu acho esse um excelente caso. Diferente do que a Natália está colocando aqui no chat, o Natal Chicote, ele precisa me permitir, Alfa, eu já vou correlacionar as duas perguntas. Ele coloca, há pedidos de cédulas rurais durante o período sem mencionar nome de pessoas e sim de determinados bancos. Isso pode ser fornecido? Bem, é justamente o que a gente não quer. Por quê? Ele está procurando saber com quem o banco fez contrato num cartório de imóveis. Qual é a finalidade dele que tem relação com o direito de propriedade? E esse interesse legítimo no direito de propriedade do banco não é o caso, né? Então, o que você trouxe, então, na primeira circunstância do Natal, vão vir várias informações em bloco, potencialmente, com um monte de gente, com dados sobre contratos, dívidas, endereço, CPF, nome, que o solicitante não deveria ter acesso, porque não está na esfera de interesse jurídico dele.
Situação diversa é quando uma empresa que é uma incorporadora, ela compra e vende imóveis, ela trabalha com locações, etc. Ela quer fazer pesquisa de valor de imóveis. Ela não está interessada em saber quem são os proprietários, ela está interessada em saber os valores segundo os quais foram pactuados contratos naquela quadra. Então, desde que você consiga anonimizar, o que inclusive quer dizer não dar os dados, né? Digamos assim, não sei se a gente pode chamar isso de anonimização. É uma anonimização, certamente, mas assim, eu estou fazendo uma minimização também. Ou seja, eu não estou dando os dados pessoais daquelas pessoas, eu estou fazendo uma certidão por quesito. Você concorda com a certidão por quesito? Diga quais são os valores dos imóveis tais e tais e tais. Pode até dar matrícula ou a rua e endereço usualmente, né? E aí você pode fornecer as informações dos valores. Acredito que isso está na esfera do legítimo interesse da empresa. Por cautela, como isso envolve uma busca, eu, a partir do provimento do CNJ, pediria para que ele formalizasse a finalidade. Estou fazendo pesquisa de mercado, sou incorporadora, ok, arquivei. E aí o cartório se resguardou com relação àquela solicitação. Como é que o Daniel pensa? Seu microfone. Eu concordo, doutor. Eu só faria uma observação de que se as informações elas são disponibilizadas para fins estatísticos, sem possibilidade de identificação do titular dessas informações, se elas forem de forma anonimizada, a lei considera que dado anonimizado não é dado pessoal. Então, se não há possibilidade de reversão, né, do processo de anonimização, de você identificar quem é o titular dessa informação, a lei considera que esse é um dado anonimizado, portanto, não é dado pessoal, e a lei não se interessa sobre essa informação. Mas isso, se a informação, quando disponibilizada, não permita, de forma alguma, a reversão do processo, né, de você conseguir identificar quem é o titular daquela informação. Então, fica só essa observação a respeito da questão da anonimização, que esse processo não pode ser reversível, e se ele for reversível, a lei vai passar a se preocupar com isso, porque a lei chama isso de pseudonimização, mas se essa informação ela é transmitida de forma que o titular não seja identificado, é um dado anonimizado, e a lei não se preocupa com essa informação, porque na prática não é dado pessoal. Até porque, Daniel, a gente tem as informações financeiras do imóvel na própria matrícula hoje, né? A gente vai evoluir para uma matrícula online do SREI, em que as informações estarão indexadas e serão fornecidas conforme o solicitante, a natureza da solicitação, mas hoje ainda não é realidade. Então, reiterando aí a possibilidade disso, ó. Como o Daniel colocou bem, a observação da atenção do que possa ser pseudo-anonimizado e não anonimizado, como risco. Queria só complementar aqui uma situação na pergunta do Natal, nosso colega Natal. Eu até entendi a pergunta dele. Eu acho que, nesse caso específico da solicitação, apesar que ele diz que o pedido é apenas da relação das cédulas, nós sabemos que a finalidade, que é aquilo que o doutor Bernardo e o doutor Daniel estão dizendo, tá? O objetivo principal é identificar quem são as pessoas que estão relacionadas nessas cédulas para chegar até numa possível captação de cliente. Então, eu acho que, mesmo que eu forneça apenas o número da cédula ou o número do registro dessa cédula, a finalidade aí, nesse caso, a gente entende que é a captação de cliente, e isso ele vai conseguir através de um pedido posterior de certidão, né, desses registros dessas cédulas. Tá? Eu só queria fazer esse complemento. Acho que nós temos mais perguntas aqui já no chat. Pela LGPD, os agentes de tratamento são o controlador e o operador. No provimento 23 de 2020, artigo 132.2, ao termo operadores prepostos. Há algum entendimento de como interpretar
o Rafael Augusto que nos faz essa pergunta. Então, essa diferença do controlador e do operador da lei e dos operadores prepostos que são descritos no provimento. O que você diz, Daniel? Boa noite, Rafael. Então, há dois tipos de agente de tratamento, controlador e operador, certo? O controlador, no caso do cartório, é o delegatário. Quem está dizendo isso? A própria NPD. A NPD, num guia que lançou em maio do ano passado, portanto, depois do provimento, já pacifica esse entendimento. No caso do cartório, o delegatário é, por regra, o controlador de dados. O operador é o colaborador do cartório? Não. Nesse mesmo guia, vocês podem consultar no Google, aí vocês vão encontrar facilmente. Nesse mesmo guia, a NPD traz essa pacificação a respeito do conceito de que o operador é a pessoa externa. Né? No caso do cartório, ele é o externo ao cartório. Ele é a contabilidade, para onde o cartório encaminha os dados dos colaboradores para pagamento de salário ou elaboração da folha de pagamento. É o TI externo, que porventura tem acesso a dados do cartório. Então, o operador é sempre o agente externo, que trata dado pessoal em nome do cartório. O colaborador, ele é só um preposto do controlador. Ele está atuando sob o poder diretivo desse agente de tratamento. Ele está exercendo funções ali para o controlador. Então, o colaborador, ele é só colaborador. Ele representa ali o controlador nas funções que ele exerce, mas o controlador é o delegatário e o operador é aquele agente externo, é o terceirizado que trata dado pessoal em nome do cartório. No início quando a LGPD entrou em vigor, havia muita confusão em torno desses conceitos, vários documentos foram editados com conceitos equivocados em relação ao operador-controlador, mas a NPD, desde o ano passado, já trouxe um esclarecimento em relação a isso. Então, colaborador do cartório não é operador, certo? E também não é controlador. Ele só representa ali o controlador nas suas atividades, nas atividades que ele realiza para exercício das suas funções. Daniel, ele foi... Deixa eu só complementar a pergunta, de repente você já responde, Bernardo, que é assim, o cartório não pode escolher um controlador dentre os seus prepostos? Um dos seus prepostos não pode ser eleito, algum responsável por TI, mas alguém de dentro que integra o corpo de funcionários não pode ser designado pelo delegatário como controlador? Não, controlador é sempre aquele que tem, digamos assim, o domínio do fato, que é o registrador, que é o responsável. Então, eu volto à pergunta. Como operador Quais são os dois termos, Daniel? Volta. Controlador, encarregado e operador. Os escreventes, eles são prepostos do controlador. Eles agem em nome do controlador. Todos os contratados externos do cartório são operadores. Então, quando você tem a contabilidade, você tem uma agência de turismo que vai fazer uma promoção com seus funcionários, um escritório de advocacia que atende o cartório, todos aqueles que têm acesso a dados pessoais controlados pelo cartório de uma maneira externa, inclusive o próprio TI. O TI externamente contratado, aquele TI que digamos assim, faz a manutenção do sistema, fornece software para o cartório, inclusive, ele é um operador. Então, a gente precisa, no mapeamento, verificar todo o fluxo de informações com esses. Mapeamento é uma fase da adequação da serventia à LGPD. A gente precisa verificar todo esse fluxo de informações que são tratados com operadores externos, fazer as adequações do artigo 6º e outros, que necessidade, revisão ali do que é realmente absolutamente necessário, adequar os termos de declaração de responsabilização, revisar alguns tipos de procedimento e aditivar contratos, além de esclarecer as condutas que devam ser feitas. Esses são os operadores externos. Então, nós temos o controlador, que é o delegatário, que se ele não age com a adequação da serventia e hoje há um incidente de vazamento de dados, ele responde pela 8935. Ele responde por culpa, no mínimo culpa, né? Por ter negligenciado e não ter adotado as medidas ativas
que deveriam ter sido adotadas para adequação do cartório, ou ele pode, eventualmente, ser responsabilizado pelo culpa em eligendo, né? Com relação àquele que ele escolhe, não faz as coisas que deveriam ser feitas. É o caso do encarregado que deixa de ser, de fato, encarregado no dia a dia do cartório e ele, delegatário, não fiscaliza que aquele escrevente que foi nomeado encarregado não está fazendo as suas atitudes LGPD, ou deixa de comunicar, o juiz corregedor um vazamento, um incidente, passa ali as informações dentro da serventia que não deveriam ser objeto de compartilhamento, esse tipo de coisa, Renato. Espero que a gente tenha conseguido explicar agora. Não, conseguiram, obrigado. E essa classificação é importante, do controlador, do operador e do encarregado. Então, acho que a minha pergunta, voltando, era um preposto pode ser o encarregado, né? Esse que faz o mapeamento, que faz o controle e toma as medidas de emergência no caso de algum vazamento, né? Um preposto pode ser encarregado, né? Eu acho que o doutor Bernardo já respondeu, inclusive, aí a pergunta da Adriana, né? Que é o que é o mapeamento de dados e o que o cartório precisa fazer. Tá? Então, se você quiser complementar aí, Bernardo, alguma informação claro, a respeito do mapeamento. Exatamente, perfeito. Bem, quando a gente começou com um maior fluxo de adequações em cartórios, eu brinco que a gente começou a ver o efeito pai de santo da LGPD, que é traga o LGPD amado em 7 dias. E essa falsa noção de que LGPD é minuta, Ctrl-C, Ctrl-V, arranja aqui a portaria, não, me dá esse modelo aqui de contrato, etc., compromete bastante a lisura do que de fato seja um cartório adequado e gera uma falsa expectativa de que vai adequar com esses modelos prontos, né? Para serventias menores, serventias que são inclusive deficitárias ou que não conseguem investir um valor alto, eu acho que o fundamental é o delegatário estudar, é ele se informar, assistir os cursos, já tem manuais orientando também passo a passo, a NPD, que é essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados que o Daniel mencionou, ela tem dado subsídios, e assistir aí as aulas e formações que não demandem investimentos maiores. Agora, para médias e grandes serventias, é preciso trabalhar com um time especializado em proteção de dados e assim, preferencialmente em cartórios. Por quê? Tem coisas na lei que não se aplica a cartórios. Exclusão de dados. Ninguém vai excluir dados de livro. A obtenção, compartilhamento de dados. Os compartilhamentos são por certidões. Tem certas coisas que, quando você vai aplicar a literalidade da lei, sem conhecer da atividade registral notarial, você vai se equivocar nas decisões. Mas, feitas essas advertências, o que é o básico? O LGPD é pessoas, ambiente, tecnologia e processos. Então, o mapeamento entra em processos. Você precisa conhecer os fluxos do seu cartório. Precisa estar desenhado. E aí a lei diz isso. A lei precisa saber como você tem um dado pessoal, como entra no cartório, como sai, por quem passa, quais são os setores, que tipo de informação, como é que funciona o tratamento de e-mail, de WhatsApp, das certidões, fornecimento de informações para órgãos públicos e autoridades. Tudo isso é processo. O que vai mudar no atendimento, que vai mudar nas minhas respostas, até nas minhas minutas também. Quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de treinamento dessas pessoas com relação ao que precisa ser adequado. Então, são os cursos, são as capacitações, são a relação de emprego, que vai ali ter uma peculiaridade grande, de estágios contratados. O ambiente físico, evidentemente, envolve também a gente precisar conhecer desses processos. Então, a gente vai mexer no ambiente físico a depender da natureza do processo. Então, tem cartório, por exemplo, que não segrega o acesso a matrículas, não tem nenhum tipo de videovigilância. Isso não é uma boa prática em relação ao ambiente, porque se qualquer pessoa pode ter acesso ao acervo principal do cartório, que é um repositório de dado pessoal, sem identificação, não é algo que a 13709 trabalhe a favor, digamos assim, né, para ser modesto com as palavras. E, por fim, a tecnologia,
que é o que muita gente às vezes acha que LGPD é só tecnologia. Eu deixei por último intencionalmente, porque eu acho que o que dá mais trabalho, o que consome mais horas, é o mapeamento, porque muitos cartórios, inclusive, não fizeram, alguns cartórios nunca fizeram ISO, têm mais dificuldade em fazer esses fluxos, e outros que já são cartórios premiados, possam, acho que assim, a maioria dos cartórios nunca fizeram fluxos de informações. Tecnologia é o software, é o hardware, é o antivírus, é o backup, é toda essa questão que o Provimento 74 já coloca há muito tempo, e as coisas que a 13.709 complementam. Então, aí sim é tecnologia. Então, a LGPD é tecnologia, pessoas, ambiente e processos. Então, mapeamento entra em processos e dialoga com o resto. Nós tivemos aqui dentro da nossa rotina aí de adequação à LGPD, esse mapeamento realmente acho que foi uma das etapas, né, mais complexas, né, da gente conseguir alcançar, porque tudo leva, tudo tem o seu início e leva a alguma situação da qual você tem que ter total domínio por onde passa todas essas informações, quem tem acesso a essas informações, onde essas informações estão sendo armazenadas, qual a forma que você trata esse repositório de cópia, de segurança e de acesso, né? Então, realmente, esse mapeamento, acho que é uma das etapas mais complexas e mais importantes dentro do nosso processo aí de adequação da LGPD. Tá? Acho que estamos conseguindo chegar aí a um resultado, mas eu acho que de todas as etapas, essa realmente, Bernardo, acho que aqui mais deu trabalho para a gente, viu? E complementando isso, quando fizemos o mapeamento lá no nono, que é fazendo o mapeamento que você se dá conta em quantos momentos a informação fica vulnerável, quantas pessoas no fluxo têm acesso a dados sensíveis, né? E você vai controlando o caminhar do título, o caminhar do pedido, o caminhar do e-mail, quantas pessoas chegam a ter acesso e como essas pessoas têm que estar conscientes de que estão dentro desse fluxo da Lei Geral de Proteção, porque o cartório era um ambiente muito caseiro, né? Vários cartórios são familiares, tem um ambiente talvez assim, com um relaxamento no tratamento das informações, e isso, no dia a dia, nos coloca em risco, né? Nos coloca sobre inclusive sobre a eventual responsabilidade da Lei 8935. Então, a hora que você mapeia, que você consegue enxergar os pontos em que o cartório é vulnerável na coleta, tratamento e eventual exposição de informações sensíveis, né? Perfeito, Renato. Nós temos mais uma pergunta aqui. Eu sinceramente não entendi muito bem a pergunta do Adilson. Ele pergunta se a portabilidade de dados também não se aplica aos cartórios. Eu acho que o doutor Bernardo, doutor... Ele está comentando, Alfio, no sentido de concordar com o que eu tinha falado, que adequar cartório da LGPD não é algo que dispense um conhecimento mais aprofundado da atividade, porque é um exemplo de que eu não consigo portar dados, evidentemente, né? Aliás, inclusive, quando o provimento de São Paulo saiu, a gente criou um grupo no Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário que reuniu, inclusive, o desembargador Rubens Rio, daqui de São Paulo, e outras autoridades. O desembargador Rubens Rio é uma referência em tratamento de dados no Poder Judiciário, é o encarregado do TJ de São Paulo, e criamos um grupo de estudo com todas as atribuições e entrevistamos alguns magistrados, fizemos vários trabalhos. E uma das coisas que a gente se concentrou foi em demonstrar que a gratuidade de acesso às informações ao titular de dados, que no mundo registral é o usuário, ela se limita com a necessidade de pagamento de emolumentos do que seja objeto de certidão de livro.
Então, aí é mais um exemplo dessa necessária tensão e acomodação das questões. Ele tem direito de saber o quê? Ele vai lá no nono, chama o doutor Renato e fala assim, eu quero saber, quero ter todas as cópias das minhas certidões aqui, quero certidão de todos os imóveis que eu tenho aqui porque eu sou titular. Não, o senhor tem direito a saber quais são os registros em que seu nome aparece, o senhor tem direito em saber quais são as informações que eu tenho do senhor, tem o seu endereço CPF, que aparece no registro tal. Agora, a cópia do registro é exclusiva da certidão, publicidade indireta do oficial. Então, isso, de alguma maneira, se acomodou, e eu fiquei muito feliz que isso foi produzido também na minuta do CNJ, isso consta expressamente. Mas é mais um exemplo dessa necessária diferenciação da atividade notarial registral da Lei Geral da LGPD. Muito bem. Então, eu trago aqui para todos uma notícia que no segundo semestre a Uniregistral estará lançando um curso sobre a LGPD. Esse curso chama LGPD e a sua aplicação no registro de imóveis. Então, colegas, é a hora de se aprimorar, de se aperfeiçoar, como diz o doutor Bernardo, os oficiais, os cartórios menores, têm aí a oportunidade de poder se aprimorar um pouco mais, de aprender sobre a LGPD e para os demais cartórios de preparar também os seus funcionários, as pessoas com esse treinamento. Tá? Então fica a dica aí, vai ser lançado agora no segundo semestre esse curso pela Uniregistral. Temos mais alguma pergunta aí, Renato? Acho que chegou mais alguma, né? Rafael, a atividade principal do cartório entra na base legal do cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, mencionado no artigo 7º, inciso 2º, acredito que isso seja da própria lei. Rafael, obrigado de novo, viu, pela pergunta. Daniel, você quer responder? Por favor. Sim, Rafael, perfeita a sua colocação. Ela é, na verdade, a base legal, né, contida no artigo 7º, que vai ser mais utilizada pelo cartório na sua atividade finalística. Né? Ela toda lastreada em regulamento, em lei, e como eu coloquei anteriormente, esse dispositivo, artigo 7º, inciso 2º, é para que se permita justamente que a LGPD conviva com outras obrigações legais que determinam, né, ou que dão base a operações de tratamento de dados pessoais. Então, se tem lei, se tem regulamento determinando que o cartório faça determinada operação de tratamento de dados, o cartório vai continuar fazendo justamente com base no artigo 2º, no artigo 7º, inciso 2º da LGPD. Deixa eu fazer uma pergunta aqui bem prática do dia a dia que me veio agora na cabeça, que tem sido muito comum nos balcões hoje, especialmente por conta da pandemia, que são os portadores de documentos, que eles vêm em nome do interessado final. E nós precisamos coletar essas informações no momento em que o documento é apresentado. Alguns portadores são profissionais e eles vêm com essas informações preparadas, outros nem tanto, e a gente fica tentando arrancar desse portador a informação do titular do documento, que ele é só um portador. Inclusive, a que ponto nós deveríamos tentar extrair essa informação deste portador, a ponto de recusar o recebimento? Essa é a minha pergunta. Se um motoboy chega e ele não sabe quem pediu para levar o documento, seria motivo para a gente, então, nem recepcionar o documento? O que vocês acham disso? Aí você está falando assim, do cadastro da solicitação, né? Da certidão, por exemplo. Ele pode fazer em nome próprio a solicitação da certidão. O que você não pode é deixar de cumprir algum requisito que a lei está lhe exigindo para o fornecimento da certidão. Então, vamos lá. O Alfio contrata um motoboy para requerer uma certidão da matrícula 10.000 e tanto lá no nono de São Paulo. Ele vai. Então, eu acho que ele pode requerer em nome dele até de maneira mais coerente até ele fazê-lo
em nome dele do que do Alf, porque quem está solicitando de fato é ele ali no balcão, né? Se for a solicitação do balcão. Mas Mas interesse de registro, no ato de registro, a movimentação que possa envolver propriedade. mas ele vai ser o apresentante, né? Se ele não tiver uma procuração, ele vai ser um apresentante. Então, ele precisa preencher os dados do apresentante. E aí a gente já começa a discutir, enquanto apresentante, a gente já começa a discutir aquelas circunstâncias de possível fraude que justificam você pegar o CPF do apresentante, de você ter uma necessidade de ter contato com o apresentante, vai pegar o telefone, ele precisa deixar o telefone de lá, eventualmente ele pode deixar o telefone também da pessoa interessada. Mas eu acho, Renato, que sua pergunta é ótima, isso vai tensionar quando a gente tiver que pegar solicitação de finalidade de buscas, que é o que o provimento CNJ está caminhando. E aí, pelo volume de solicitação de buscas, muitas vezes essas buscas são feitas no balcão, porque pela central o próprio solicitante vai preencher a finalidade, né? Não vai ter esse problema. Então, eu acho que a gente vai ter certos problemas práticos na busca de finalidade do despachante. Que ele, com o tempo, o que vai acontecer? Ele já vai ser orientado a dar essa finalidade, né? A gente vai ter um hiato aí que que finalidade? Ele volta para o solicitante dele. Ah, mas o cartório pediu. Então, acho que é importante até a gente trabalhar bem nessa divulgação. Talvez a Arisp, Alf, fazer uns panfletozinhos para deixar no cartório, esclarecendo, né? Para, enfim, não sei, a gente vai ter que pensar meios de divulgação para as pessoas se ambientarem nesse novo formato. Vamos falar com o doutor Flaviano, ver se ele solta uma instrução normativa ali, ou uma orientação normativa, né, o Renato, que é normalmente que tem sido feito pela Arisp a esse respeito. Acho que seria importante, sim. Acho que vamos fazer essa solicitação, vamos ver como vem a hora que nós tivermos aí esse provimento aí já editado, né, de maneira definitiva. Gente, estamos chegando ao fim, né, da nossa live. Parece que o tempo passou muito rápido. A hora que eu olhei aqui, 1h04 de live, eu falei, pô, mas começou agora, a gente teria assunto aqui ainda para muito mais, né? Para muito mais. Bom, vamos falar novamente, Bernardo, de um trabalho que está sendo feito pela Arisp, né? Queria mais uma vez, agora no finalzinho, que vocês falassem aí para os associados da Arisp, né? Sobre esse trabalho que foi disponibilizado. O Daniel, o Bernardo, você poderia, no finalzinho agora, dar uma orientação para a gente de como a gente pode conseguir aí, como os cartórios podem conseguir essa autocorreção aí da virtual? Bom, nós temos feito para os associados da Arisp o que a gente está chamando de autocorreção virtual. Né? Para quem tem dúvidas, a gente sabe que muitos cartórios estão começando o seu processo de adequação LGPD, ou já estão fazendo, mas tem dúvidas em relação à adequação do que estão fazendo, se estão no caminho certo, se não estão, ou como começar. O nosso autocorreção virtual é um procedimento de conferência, né? De como o cartório está, a gente vai fazer perguntas e a gente vai consolidar o que a gente conseguir extrair de vocês num documento que vai ser um checklist, que vai ser um material de consulta para que vocês possam ter como norte para a adequação dos cartórios. Quem tiver interesse em fazer essa autocorreção virtual, em sentar com a gente para tirar dúvidas, ver como é que está o andamento da adequação do cartório, o estágio de governança, né, de proteção de dados do cartório, pode encaminhar e-mail para o meu e-mail que está aí na tela de vocês, danielribeiro@keslol.com. Basta botar no assunto autocorreção virtual LGPD, eu já vou saber do que se trata, e a gente conversa para marcar um encontro, para que a gente possa sentar e conversar e entender como é que está o cartório sob o ponto de vista de proteção de dados, e vocês vão ter, ao final da reunião, um mapinha ali de qual estágio de governança, de adequação à lei vocês estão, tá? Qualquer coisa é só mandar mensagem para esse. É uma mistura de critérios objetivos, um checklist e verificar também esses documentos, né? E também subjetivos, verificar se na prática
essas questões estão implementadas e a gente já vai no ponto certo de alguns pontos que costumam ser mal observados, enfim. Eu acho que é muito interessante porque simula o que seria uma correção voltada para a LGPD e pode ser objeto de qualquer cartório, grande, pequeno, médio, que já tenha achado, já tem implementado, ele quer ver se está adequado o que ele está fazendo. Então, para os associados da ARISP, essa autocorreção ela é inclusive gratuita e a gente vai poder também colaborar com o amadurecimento da LGPD no estado de São Paulo e no registro de imóveis paulista. Que ótima notícia, tenho certeza que vão ser muito procurados, viu? Eu mesmo já pensei, porque fizemos a adequação e fazer esse teste, se o que você fez alcançou o resultado esperado, é muito importante, né? E acredito que essa live foi muito boa, muito boa. E quero agradecer Daniel, Bernardo, foi ótimo conversar com vocês. Obrigado a todo mundo que assistiu e reforço aqui o convite dos nossos colegas para que se voluntariem para fazer essas apresentações. Tem muitos temas aqui na nossa matéria, nos nossos balcões dos cartórios aí para a gente discutir aqui. Alfio, muito obrigado você, viu, meu amigo? Como sempre, é um prazer conversar, você é uma cabeça incrível. Boa noite a todos. Deixa os últimos recados, Alfio, alguma última mensagem? Obrigado, Renato. Obrigado aí. Você sabe que essa parceria é uma parceria que deu certo, pelo menos para a gente. Eu juntei aqui algumas qualidades com as suas e as nossas eficiências, e a gente tem conseguido aí plantar essa semente, viu, Bernardo? A gente está tentando plantar uma semente, abrir para um público, né, direcionado aí para os funcionários do cartório, aqueles que estão no dia a dia, com a mão na massa, e que enfrentam as dúvidas, né, que nós temos, e eu disse isso na nossa primeira live, foi uma avalanche de medidas provisórias, de leis que nós tivemos nos últimos tempos, e essa possibilidade de podermos discutir a respeito, acho que é muito importante. Mas isso é só uma semente. E como o Renato disse, aí nós precisamos que os colegas aí também se interessem em vir expor, em dar sua parte de colaboração aí, e que tragam pessoas aí como o meu amigo Bernardo e Daniel aqui se dispuseram a estar aqui junto com a gente e engrandecer e nos ajudar aí nessa jornada. Tá? Muito obrigado, meus amigos. Excelente live e vamos seguir junto. Vamos aí, de repente, para uma próxima, né, Renato? Já tentar marcar alguma coisa aí com os dois amigos. E eu queria agradecer já, então, essa participação de vocês. Obrigado. Um último recado que eu vi que a produção colocou, que já no dia 15 de junho nós teremos uma conversa sobre o uso capião extrajudicial. Quem participará da conversa com a gente será o doutor Alberto Gentil, juiz de direito aqui do estado de São Paulo, especialíssimo na matéria registral e notarial, então tenho certeza que vai ser uma próxima apresentação muito rica também em informações, como foi a de hoje, como têm sido as últimas apresentações. Mais uma vez, Bernardo e Daniel, muito obrigado mesmo pelas informações que vocês trouxeram. Foi muito esclarecedor. Obrigado, amigos. Eu que agradeço. Um abraço aí para quem participou também em casa e seguimos aí na jornada. Tenham todos uma ótima noite e obrigado mais uma vez pelo convite. Foi um prazer estar com vocês, né, Daniel? Obrigado, queridos. Boa noite a todos. E foi um prazer também para mim estar aqui. Foi uma honra estar com essas figuras ilustres do registro brasileiro. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, Daniel. Obrigado. Boa noite. Boa noite.